Primeira aula aqui de matemática com o tema dessa vez de razão, certo? Eu sou o professor Gabriel Freitas e eu vou estar acompanhando você nessa aula aqui para desvendar os mistérios da razão por trás da matemática, beleza? Então vamos lá. Primeiro aqui a gente precisa entender o que afinal é razão, certo? Razão é uma ideia bem simples. Ela serve para a gente fazer uma comparação. De que maneira que a gente compara? Através de uma divisão, certo? Então, a razão nada mais é do que a comparação entre dois números e a gente vai fazer essa comparação por uma divisão. Por que uma divisão, professor? A divisão indica quantas vezes um número contém o outro, certo? Então, a razão pode indicar para a gente quantas vezes um contém o outro para a gente fazer essa comparação, beleza? Certo. Show? Essa é a ideia de razão. Agora, como que a gente escreve uma razão? Pode-se dizer que a razão entre dois números A e B, nessa ordem, é dada por A sobre B com B diferente de zero. O que significa? Vamos lá. Uma divisão, por exemplo, 2 sobre 4, isso daqui vai dar 1 sobre 2, meio, certo? Metade, 0,5. Show? Isso daqui é diferente da gente fazer 4 sobre 2, que é 2, que é bem diferente, né? Certo? Então, o que mudou? A ordem, certo? Não mudou a ordem? Então, numa razão, a gente sempre tem uma ordem muito importante. A ordem altera tudo quando a gente está falando de razão, certo? Então, pode dizer que a razão entre dois números A e B, ou seja, o A aparece primeiro, quando a gente está falando da razão aqui, nessa ordem é dada por o A, que vem primeiro, então a gente coloca ele em cima, e o B em segundo, a gente coloca embaixo, certo? Então a gente escreve de que jeito? A está para B ou A está para B. A gente chama de antecedente o que está em cima, certo? Antecedente o que está em cima e consequente o que está embaixo, beleza? Então sempre tomando cuidado porque o que vem primeiro vai para cima dessa fração, dessa razão, e o que está em segundo vai para baixo desta razão, certo? Então, pega o exemplo aqui, Para fazer um suco de laranja, utilize-se 5 laranjas e 1 litro d'água. Qual é a razão entre o volume de água e a quantidade de laranjas? Então, volume de água primeiro, certo? Então, volume de água, 1 litro, certo? 1 litro. E a quantidade de laranjas, que é 5. Então, a gente tem 1 para 5. 1 está para 5. É a nossa razão. Simples, certo? Tranquilo? Vamos aqui, resolver alguns exercícios para entender como que a gente trabalha um pouquinho essa razão na prática, certo? Então, bora lá. Uma máquina que, trabalhando sem interrupção, fazia 90 fotocópias por minuto, foi substituída por outra 50% mais veloz. Suponha que a nova máquina tenha que fazer o mesmo número de fotocópias que a antiga fazia em 1 hora de trabalho ininterrupto. Para isso, a nova máquina vai gastar um tempo mínimo em minutos de... Beleza, então vamos entender aqui o nosso exercício. A gente tem uma máquina que fazia 90 fotocópias por minuto, certo? Então, em 1 hora, a gente tem uma razão aqui, de 90 fotocópias por minuto, certo? 1 minuto, ela gera 90 fotos, certo? Fotos. Não sei escrever, ué. Então, 90 por minuto. 90 fotos por minuto. Beleza? Essa é a nossa razão aqui, inicialmente. Show? Ela foi substituída por uma 50% mais veloz. Então, o que aconteceu? A gente passa a ter uma máquina, uma nova máquina, com uma produção por minuto de quê? 90 vezes 50% a mais dessa máquina antiga, certo? Como assim 90 vezes 150%, professor? Presta atenção. 90, a gente diz que é a máquina antiga, que ela tem uma produção de 100%, certo? Que é a produção dela normal, certo? Quando a gente está com uma produção de referência aqui, a gente coloca que é 100%, certo? E a gente vai aumentar 50%. Então, ela passa a ter 50% a mais.
certo? Beleza? Na nossa aulinha de porcentagem, que a gente tem no nosso repertório Enem, a gente descobre que para achar uma porcentagem de um determinado número, basta a gente multiplicar ele por essa porcentagem, certo? Ou então o valor em decimal, que no caso é 90 vezes 1,5, que resulta para a gente em 135 fotos por minuto, certo? A gente também quer o quê? Entender qual o tempo que a nova máquina vai gastar para produzir o quê? A mesma quantidade que a antiga fazia em 1 hora. Então, a produção antiga era o quê? 90 por minuto em 1 hora. 1 hora tem 60 minutos. Então, isso aqui gera para a gente 5.400 fotos por hora. Certo? Em 1 hora. Show? Beleza. Agora, daqui, a gente consegue descobrir qual que é a produção dessa nova máquina e em quanto tempo, né, ela vai produzir 5.400 fotos, sendo 135 fotos por minuto. Show? Então, o que a gente faz? A gente pega aqui 5.400 e divide por 135, certo? Por quê? Ela produz 135 por minuto. Então, quantos minutos vai levar para chegar em 5.400? Isso aqui vai gerar para a gente exatamente 40 minutos, certo? Ou seja, o gabarito, questão D. Show? Aqui, momento de print, a gente tem a solução. É bem detalhadinha aqui, de uma maneira que a letra do professor não atrapalha o print. Show? Beleza? Então, next question. Exercício 2. O coquetel preferido de João tem 15% de álcool e é uma mistura de tequila e cerveja. No bar que pediu que lhe preparassem esse coquetel, a tequila e a cerveja tinham, respectivamente, 40% de álcool e 5% de álcool, certo? Então, a tequila tem 40%, a cerveja tem 5%. Show? Continuando. Calcule a razão entre os volumes de tequila e cerveja usados nessa mistura. Então, ele quer a razão entre o volume de tequila e cerveja. Como a gente viu, a gente tem que tomar cuidado com a ordem que a gente vai colocar. Então, o que a gente quer descobrir? Tequila e cerveja, a razão entre tequila e cerveja, certo? Nessa ordem, tequila em cima, cerveja embaixo. É o que a gente quer descobrir, certo? Como que a gente vai chegar nisso? Inicialmente a gente tem que o coquetel dele tem 15% de álcool, certo? Aqui a gente tem que ter uma interpretação um pouco mais abrangente do que só o que está na questão. Por quê? Quando a gente está falando que uma mistura tem 15% de álcool, significa que a quantidade de álcool que ela tem, certo? Sobre o volume dessa mistura é igual a 15%, certo? Porque 15% do total, que é o volume, certo? 15% do total é álcool, beleza? Então, como que a gente vai resolver isso daqui? Esse volume, a gente pode resolver de que maneira? O coquetel não é uma mistura de tequila e cerveja? Não é? Então, eu vou dizer que esse volume aqui, é tequila mais cerveja, certo? Esse é o volume que a gente tem. E a quantidade de álcool? A quantidade de álcool a gente tem, não é? Que é o quê? 40% da quantidade de tequila é o álcool da tequila, certo? Beleza? A gente não faz aqui, 40% de tequila é igual a 40% vezes a tequila. A gente vai usar essa ideia, beleza? Então, usando essa ideia, também para cerveja, a gente tem o quê?
5% de álcool tem na cerveja. Isso daqui é igual a 15%. Beleza, interpretamos o nosso exercício. O que a gente tem que fazer agora? Continhas, até a gente conseguir chegar no nosso estimado T sobre C, certo? Então aqui, ó, volume total é a parte de tequila mais a parte de cerveja e a quantidade de álcool dada pelo exercício, 40% de tequila mais 5% de cerveja. Então, resolvendo isso daqui, deixa eu estabelecer uma barrinha aqui e vamos lá. Então, ó, primeiro, a gente pode pegar toda essa parte aqui, ó, e passar para o lado de cá multiplicando, certo? Por quê? A gente tem toda essa divisão aqui de baixo. Então, a gente vai fazer o quê? Passar ela multiplicando. Por que você está fazendo isso, professor? A gente quer, de alguma forma, tentar isolar o T e o Q, o T e o C, certo? Para a gente, isolando eles, a gente pode colocar eles dessa forma. Então, bora lá. 40% tequila mais 5% de cerveja é igual a 15%, que multiplica T mais C, certo? Aqui, esse 15%, a gente pode aplicar a propriedade distributiva. Por que ele fez isso com o meu chuveirinho? Certo. Meu chuveirinho aqui, propriedade distributiva, certo? Então, vamos lá. 40% T mais 5% de C é igual a 15% de tequila mais 15% de cerveja, certo? Então, aqui, ó, tenho T aqui, tenho T aqui, tenho C aqui, eu tenho C aqui, certo? Então, eu vou fazer o quê? Esse C eu vou passar subtraindo para cá e esse T eu vou passar subtraindo para cá, para a gente ter eles separadinhos. Então, ó, 40% de T menos 15% de T é igual a 15% de C menos 5% de C, certo? 40% menos 15%, 25% de T. E 10 ou 15% menos 5%, já foi spoiler, 10% de C, certo? O que eu posso fazer aqui, ó? Manipular. Eu tenho aqui uma multiplicação. Eu posso passar esse 25 dividindo, certo? Então, esse 25 eu vou passar ele dividindo para cá, ó. 25. E esse C aqui, eu vou passar ele dividindo para cá também. Então, eu vou ficar dessa forma, certo? T sobre C igual a 10% sobre 25%. Então, vamos lá? T sobre C, 10% sobre 25%, certo? Isso daqui gera para a gente o que, ó? 0,1 dividido por 0,25, que é a mesma coisa que 10, certo? Multiplicando por 100 em cima e embaixo e 25, certo? Divide por 5, os dois a gente tem 2 e 5, certo? Que é a nossa razão, tequila sobre cerveja é igual a 2/5. É a razão que a gente tem. Então, para cada 2 partes de tequila, a gente tem 5 partes de cerveja. Show? Beleza? Aqui, ó, momento do print, que é bem mais bonitinho do que a página anterior, certo? Show? Então, aqui, ó, toda a nossa resolução aqui um pouco mais compacta, certo? Show? Então, próximo exercício. Aqui a gente já tem os próximos, o 3, o 4 e o 5, os próximos 3 exercícios, são exercícios do Enem, certo? Então, para a gente ter um pouco mais de entendimento aqui sobre como funciona razão nos exercícios do Enem, certo? São considerados exercícios um pouco mais fáceis, então aqui já posso recomendar para vocês pausarem o vídeo, certo? Façam a leitura, que provavelmente nos próximos exercícios vocês devem conseguir resolver eles sem o auxílio aqui da minha parte e utilizando aqui o vídeo mais para
os gabaritos e as resoluções, certo? Então vamos lá. Enem 2020. Uma empresa de ônibus utiliza um sistema de vendas de passagens que fornece a imagem de todos os assentos do ônibus, diferenciando os assentos já vendidos por uma cor mais escura dos assentos ainda disponíveis. A empresa monitora permanentemente o número de assentos já vendidos e compara-o com o número total de assentos do ônibus para avaliar a necessidade de alocação de veículos extras. Na imagem, tem-se a informação dos assentos já vendidos e dos ainda disponíveis em um determinado instante. Então, Enem, todo um texto aqui contextualizando, certo? A razão entre o número de assentos já vendidos e o total de assentos deste ônibus no instante da imagem é, então, a razão entre o número de assentos já vendidos e o total. Como a gente sabe, aqui a gente vai colocar o assento já vendido na parte superior da nossa razão ou da nossa fração, certo? Então aqui a gente vai entrar com assentos vendidos e aqui com totais, certo? Show! Eu queria borracha. Então, basta que a gente conte, certo? Então vamos lá contar. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 assentos pretinhos, que é os assentos, pretinhos, né? Assentos com a cor mais escura, dos assentos vendidos, certo? E num total de 42. Então a gente vai ter a resolução aqui, ó, 16 e 42. 16 já vendidos e 42 totais. Beleza? Tranquilo? Bem facinho essa questão de razão do Enem, certo? Então não podemos errar esse tipo de questão no Enem, certo? Próxima questão. Tenta aqui, para um pouquinho, respira, pausou, tenta fazer. Agora vamos lá. Enem 2020. Os gráficos representam a produção de peças em uma indústria e as horas trabalhadas dos funcionários no período de 5 dias. Então, gráfico de peças, gráfico de horas trabalhadas. Em cada dia, o gerente de produção aplica uma metodologia diferente de trabalho. Seu objetivo é avaliar a metodologia mais eficiente para utilizada como modelo nos próximos períodos. Sabe-se que, neste caso, quanto maior for a razão entre o número de peças produzidas e o número de horas trabalhadas, maior será a eficiência da metodologia. Certo? Em qual dia foi aplicada a metodologia mais eficiente? Então, a eficiência é medida pelo quê? A razão entre o número de peças e o número de horas. Show! Então aqui, ó, vai ser peças sobre horas. Então a gente vai ter a razão que a gente vai usar para marcar peças sobre horas. E a gente vai fazer para cada dia. Então, para o dia 1, 800 dividido por 4. Para o dia 2, 1.000 dividido por 8. Para o dia 3, 1.100 dividido por 5. E por aí vai até o dia 5. E a gente vai ver qual foi o maior resultado. Para agilizar, já trouxe pronto, certo? Então a gente tem o quê? Que no dia 3, a gente tem 1.100 dividido por 5, totalizando 220 de eficiência, certo? Então, a nossa resposta final vai ser a alternativa C, que marca esse dia 3, dia 220, certo? Porque entre todos ele é o maior. Tranquilo? Questões que a gente tem que acertar no Enem são principalmente essas, certo? Então, bora para mais uma, que é o mesmo modelo da anterior, também Enem 2022, certo? No período de 2005 a 2023, o valor de venda dos imóveis em uma cidade apresentou alta, o que resultou no aumento dos aluguéis. Os gráficos apresentam a evolução desses valores para o mesmo imóvel no mercado imobiliário dessa cidade. A rentabilidade do aluguel é calculada pela razão entre o valor mensal do aluguel e o valor de mercado desse imóvel. Com base nos dados fornecidos, em que ano a rentabilidade foi maior? Então, ó, rentabilidade maior. A rentabilidade é o quê? A rentabilidade é calculada pela razão entre o valor mensal
e o valor de mercado. Então, valor mensal, que é esse primeiro gráfico, a gente vai colocar em cima da nossa razão e o valor de mercado embaixo. Então, valor mensal dividido pelo valor de mercado. A gente vai fazer isso para cada ano, certo? Então, 2005, 630 dividido por 90, 2007, 960 dividido por 120, certo? E, consequentemente, até 2023, consecutivamente não, consecutivamente, beleza? Então, aqui a gente já tem a continha esquematizada, montada e calculada, gerando para a gente, em 2007, a maior rentabilidade do aluguel, que é de 8, certo? Então, gabarito para a gente aqui, 2007, alternativa B. Show? Aqui finaliza a nossa aula sobre razão, beleza? Então, a gente percebe que os exercícios do Enem com razão são exercícios que a gente tem que ter principalmente uma interpretação da ideia de razão, então entender qual que a gente coloca em cima e qual embaixo, certo? Através da interpretação do texto e, geralmente, alguma interpretação de gráfico, certo? Os exercícios que contêm razão, mas não são exclusivamente desse conteúdo, terão mais coisas. Mas o que a gente vê quando pede exclusivamente de razão são exercícios bem simples que a gente tem que acertar para a gente não atrapalhar muito o nosso TRI, errando questões que são consideradas fáceis. Beleza? Então aqui a gente finaliza a nossa aula. Bons estudos a todos. Espero que você consiga a melhor pontuação possível nesse Enem em matemática, certo? Então, agradeço por assistir a aula até aqui e até a próxima.